Olá, boa noite, meus amigos, boa noite para todo mundo. Hoje tá frio, né? Essa semana foi um friozinho gostoso de ficar debaixo das cobertas, bem gostoso. Mas os últimos acontecimentos aqui da nossa cidade chamam muito a minha atenção, me fez vir em rede social. Eu tô assim, sabe, muito assustada com tudo que tá acontecendo. Tô ouvindo muito falar, né, na política, que eu acho que, assim, é o que mais me chama atenção, né? Aí hoje acabei de ver agora à noite uma postagem do nosso prefeito, Mário Marcos, né? Engenheiro de obras, pelo menos é isso que tá aqui. Aí eu fico me perguntando, vem aí esse deslizamento de terra do lado do hospital de campanha, cara. É surreal, né? É assim, coisas inacreditáveis. Boa noite, Reinaldo. É surreal. Aí eu fico me perguntando, e justo hoje, tudo bem, Reinaldo, e você? Então, assim, justo hoje eu tava vendo uma matéria do prefeito de Colatina. E assim, sabe, é muito boa noite, joia Camila. Eu assim, tava vendo o prefeito de Colatina falando, né, sobre a campanha que ele fez, os 4 anos de trabalho dele, dignos, sabe, plausíveis. E ele disse com toda dignidade hoje, em live, que ele não vai se candidatar. Ele tá deixando um legado dentro da prefeitura excelente, exemplar, para que vários prefeitos, inclusive o que vai assumir lá em Colatina, para que ele consiga fazer o melhor para a cidade, para que ele continue o projeto dele lá. Aí eu fico me perguntando, e aqui em Lafayette? Quem que vai pegar a prefeitura? Como que vai ficar a nossa prefeitura? Como que vai ficar as coisas aqui? Porque, poxa, eu tive que correr muito atrás para poder conseguir que viessem aqui ver no meu bairro aqui a porcaria do condomínio que tá sendo feito aqui, a obra que tá sendo feita aqui, né, o condomínio Estiva. Então demorou, pampas para poder acontecer deles virem aqui. Vieram, o pessoal veio, sim, graças a Deus veio, mas aí eu fico me perguntando, a cidade tem jeito? Tem. A cidade tem jeito sim. Muita gente me perguntou por que eu não saio como candidata. Já que eu gosto muito de opinar, né, gosto muito de expressar o que eu penso, por que eu não saio como candidata? Então vamos lá. Não sair como candidata, em primeiro lugar, meu título de eleitor, desde o início eu falei, o meu título de eleitor não é daqui de Lafayette. Meu título de eleitor é da cidade de Caranaíba, não pertence a Lafayette. Mas isso não tira o meu direito de opinar aqui em Lafayette, porque é a cidade que eu resido, é a cidade onde eu pago os meus impostos, então aqui eu tenho o meu direito de opinar. Né? Eu vou transferir meu título para cá, sim. Vou estudar muito, porque eu acho que na vida a gente tem que estudar para qualquer passo que você vai tomar. Então, primeiro, eu vou estudar muito. Mas tenho sim, cara, tenho sonhos bonitos pra gente aqui na cidade. Eu acho que é isso que a cidade está precisando, não de sonhos. A cidade precisa muito de pessoas que façam e não de pessoas que simplesmente sonham. Planos, projetos ali feitos no papel. Acho que não. A gente precisa de quem vai chegar e vai realizar. Se não for para realizar, não fala, não promete. Prefeito de Colatina, ele sai de dentro da prefeitura, você não encontra ele na prefeitura, você encontra ele na rua trabalhando como todos os trabalhadores, como todos os funcionários. O prefeito de Colatina também trabalha. Então, muito me assustou tudo isso que aconteceu. Eu não sei se no bairro de vocês aconteceu de vocês terem um carro de som. Eu moro bem aqui na BR, sabe? E aqui é proibido carro de som de qualquer espécie. É proibido de qualquer espécie. Então, passou um carro de som. Só que eu não prestei muita atenção, sabe? Tipo, não prestei muita atenção porque eu não gosto de carro de som, de nada que faça barulho que me incomode. Eu não gosto, eu moro no fundo.
Aí, eu recebi hoje no meu WhatsApp uma mensagem. Só que eu acho o seguinte, pessoal, a gente não pode... Eu não recebi nenhuma ligação. Alguém recebeu algum tipo de ligação? Eu queria saber, porque, tipo assim, eu estou olhando vários candidatos a prefeito, né, que a gente tem. Eu tenho certeza que não merece vocês sair de casa e enfrentar a pandemia para poder ir lá votar. Desculpa, Mário Marcos, mas eu acho que a gente tem que ser sincero. Você não foi um bom prefeito para a cidade. Como diversos outros também não foi um bom prefeito para a cidade. Então, vamos começar por aí. Você, como um engenheiro, a cidade está uma merda. Desculpa, essa é minha opinião. Todos têm, né, direito a opiniões diferentes. A cidade não tem ruas boas. A cidade não tem médicos nos postos de saúde. O que estava ruim em questão da saúde conseguiu piorar, que é o fato que você precisava de um pediatra, de um ginecologista, de um ortopedista. Você já levava anos para conseguir isso lá no posto de saúde. Agora, então, que foi para a Secretaria de Saúde, vai demorar anos, séculos e mais glórias e glórias de séculos. Ontem eu fui lá entregar um encaminhamento de um neurologista para o meu filho de 14 anos. A enfermeira virou para mim e falou comigo, Silmara, infelizmente, eu preciso te ser sincera, eu tô vendo aqui que tá como prioridade, mas provavelmente vai sair só pro ano que vem. Nós estamos no mês de setembro, cara. E aí? Você recebeu, Fran, falando o quê? Tô curiosa, manda aí pra mim, fazendo favor. Justamente, é sobre política mesmo. Eu não tô conseguindo acreditar que a pessoa tá tão surreal, cara. Acho que infectaram a mente desse político. Oi, acorda, não tá na hora de campanha não, filho. Cadê as autoridades de Lafayette? É o que eu cobrei na minha live anterior. Aonde tá? Cadê? Sem dúvida, você sabe por quê, Fran? Porque eu também concordo. Porque o caso é o seguinte, eu fiz uma proposta na minha rede social, no meu Facebook, ficou quem quis na minha rede social, quem não quis, rabinho entre as pernas e saiu vazado, mas quem ficou, ficou porque quis, correto? Então eu lancei a campanha do seguinte, os políticos adoram bater na casa da gente, né? Todo ano, de 4 em 4 anos, chove de políticos na sua porta. Pra quê? Pra te perguntar se você vota neles, se você tem algum candidato. Alguns te oferecem alguma coisa, algum benefício, não é assim? Então eu lancei a proposta para eles o seguinte, vamos após o dia 1º de janeiro, bater de porta em porta nas quais vocês foram, na cidade, nos bairros de periferia. Sabe que aqui foi taxado, eu moro no Gigante, foi taxado de periferia. Ok, tenho vergonha nenhuma de morar na periferia. Pode dar o nome para o bairro que vocês quiserem. Só que lembra que na periferia tem pessoas que estão precisando de ajuda. Então, se vocês vão lá bater na porta para poder pedir voto, pega uma parte do salário de vocês e faz em doação. Bate nas portas e pergunta para as pessoas assim, olha, você precisa que eu te ajude a pagar um aluguel? Você está precisando de uma comida, de um leite? É isso mesmo, Fran. Então é verdade sim. Então o que chegou ao meu conhecimento é verdade sim. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, cadê as autoridades? Porque carro de som todo mundo ouve. Ligação não, ligação é sua, né? Você atendeu, é sua privada. Então eles não vão ter conhecimento, vão ter agora, porque eu vi em rede social. Eu vi postagens, né? Mas eu estou vindo ao vivo, né? Com muita gente me vendo, graças a Deus. Então eu vou perguntar o seguinte, cadê as autoridades para poder agir numa hora dessas? Por quê? Vai ficar ligando, cara? A gente já tem que aguentar aquela porcariada daquela latição depois do dia 26 no ouvido da gente. Que surreal. Eu creio no seguinte, não sei se com vocês aconteceu a mesma coisa, mas comigo aconteceu de a maioria dos candidatos falarem comigo o seguinte, eu estou candidatando, mas eu não preciso do salário de político, não. Eu tenho meu salário porque eu já trabalho e não sei o que e tal.
E a gente sabe que o salário de vereador é R$ 8.000 para mais. E mais o vale-refeição, mais o dinheirinho que eles ganham a cada reunião que tem. Eu não sei se funciona de cidade para cidade, se é diferente. Mas eu acho que tem sim uma verba por cada reunião que é feita na Câmara, que eles participam. O salário é excelente. Você não vive com um salário? Eu vivo com um salário. É de pensão? Eu vivo com um salário. Entendeu? Então, com um salário eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que fazer compra para dentro de casa, eu tenho que pagar minha conta de luz, eu tenho que pagar minha conta de água. Entendeu? Então, é surreal. Mas se eu consigo sobreviver tendo 4 filhos com um salário mínimo, claro que não dá, gente. Não tem como você sobreviver com um salário mínimo. Então, eu tenho um marido, ele me ajuda. Ele tem a filha dele também, ele manda para a filha dele a pensão. Se ela precisa de algo fora da pensão, ele arruma para ela. Então, ninguém consegue sobreviver hoje com R$ 1.000, principalmente um pacote de arroz hoje custando R$ 30. É surreal. Então eu acho o seguinte, volto a fazer a mesma campanha, a mesma ladainha, segue a regra lá dos antigos, lá do prefeito de Colatina. O prefeito pelo menos saía pra rua para trabalhar, certo? Então ele era digno de receber o salário dele. Mesmo com a dignidade de sair para trabalhar, pegar pesado, não era só ficar sentado lá fazendo projetinho de lei, não. Ele fazia, ele trabalha. Mesmo fazendo tudo isso, ele pegava o salário dele e ajudava a população. Então vamos lá, aos candidatos que estão aí, mas não adianta vir e falar assim, eu vou fazer. Não, faz o que eu pedi, vai lá, ó, bota lá no papelzinho, põe lá no papelzinho, lá no cartório, vai lá e registra no cartório. Eu vou doar parte do meu salário, no meu mandato, vou doar parte do meu salário para a população. É simples. Poxa, vamos supor que você ganhou R$ 8.000. Você vive com R$ 4.000 para você e sua família. 4.000 você doa. 2.000 você doa. Vive com 6.000. E aí? Porque vieram me questionar, vieram falar comigo assim. Tudo que eu falo eu tenho como provar, tá, gente? Me disseram o seguinte, você tá reclamando do quê? Você vai pra rede social reclamar do quê? Você tá pegando R$ 600? Pô, e aí? Eu tô pegando o que é meu? Eu não tô roubando de ninguém. Eu não roubei nada de ninguém, não. Esses R$ 600 é direito do povo, da população. É direito do povo brasileiro que paga muito imposto. Quiseram me dar lição de moral me dizendo que eu sou uma amadora na política. Eu não preciso ter conhecimento, eu tenho que ter o conhecimento básico para discutir um assunto. Eu não preciso aprofundar porque eu não sou candidata a nada. Como eu não sou candidata a nada, eu não tenho obrigação de saber nos mínimos detalhes a política. Convenhamos, sejamos realistas. Qual é o político que está lá dentro que realmente sabe no mínimo, ponto e vírgula da lei? Porque se soubesse, Lafayette não estaria do jeito que tá. Eu tô errada? Eu acho que não. Então vamos lá. Quando vocês forem votar, pelo amor de Deus, gente, pensa antes de votar. Pelo amor de Deus, pensa muito antes de votar. Sabe por quê? Porque hoje, é o que o prefeito lá estava falando, o seguinte, se você vende o seu voto, como que você vai reclamar depois de um vereador, de um prefeito, de um deputado que ele é corrupto, ou do presidente do Brasil que ele é corrupto? Pois se ele corrompeu você primeiro, se você aceitou a propina que ele quis te pagar, e aí? Através do seu voto? Eu tenho um exemplo muito bom a citar. Uma coisa assim que me aconteceu assim, pessoalmente, eu participei ali da situação, sabe? Como eu já disse, meu título de eleitor não é daqui de Lafayette, né? Então eu vi o seguinte, uma compra de voto na minha cara. Os políticos em Caranaíba me conhecem muito bem. Não, e como me conhece, cara? A maioria nem vem pedir meu voto, porque já sabe. Enquanto eu estava lá na cidade, enquanto eu votava, eu morava lá, eu sempre votei lá, todo mundo já sabia aonde eu votava, porque eu nunca escondi meu voto para ninguém. Era prefeito, era vereador, sempre votava aberto para todo mundo ver. Então, para mim, nunca chegaram e me pediram o meu voto, porque já sabiam aonde eu votava. Só que aí resolveram comprar um voto na minha frente. E eu pensei, eu ainda comentei, tá comprando voto por quê? Pra quê? Além de ser crime, é surreal, cara. E não é possível que, né, ninguém vai fazer nada. Só que eu notei que não adianta.
ser um grãozinho, você ser a única pessoa correta no meio de um monte de corruptos. Aí, o que aconteceu? Eu vou ser muito sincera, eu gosto muito dessa pessoa, sabe? Muito. Só que aí no dia da eleição, faltou um voto para a pessoa eleger. E esse um voto foi da pessoa que ela comprou na minha frente. Eu ainda falei, pagou errado, filho, porque não vai votar. Não vai votar. E foi o único voto que faltou, foi o voto de quem recebeu o dinheiro. E aí? Compensa para os políticos hoje comprar o voto? Não compensa. Eu fui taxada como se os partidos políticos estivessem me pagando. O partido político não está me pagando. Eu não estou recebendo nada para falar nada de ninguém. Porém, se alguém quiser que eu trabalhe, eu estou desempregada, tá? Eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar para sustentar eles. Então, se alguém quiser me pagar realmente para eu falar alguma coisa, para eu entregar santinho, para eu ficar lá segurando a bandeira, tá de boa, cara. Tô disponível, tá? Tô aqui precisando trabalhar, preciso de dinheiro. Mas detalhe, eu quero ser bem paga. Para eu usar a minha rede social para falar de alguém, eu não quero dinheiro, não. Vou deixar bem claro que se eu vier em rede social falar de um candidato, eu não vou ser comprada. Vocês podem ter certeza absoluta que se eu falar, é porque eu vou confiar nesse político, é porque eu vou correr atrás de fazer com que ele cumpra com o que ele disse para todo mundo. Eu não vou vir em rede social expor os meus pensamentos para poder depois vocês virem e falarem assim, você não cumpriu o que você disse, apesar que eu não sou candidata a nada. Eu não sou nada. Eu sou simplesmente uma pessoa chata, que incomoda, que fez muito a diferença enquanto eu estava na cidade de Caranaíba. Isso, se alguém quiser saber, porque disseram que investigaram a minha vida. Se tivessem investigado realmente a minha vida, teria visto a pessoa de índole e de caráter que eu sou. Como eu consegui, em pouco tempo, conseguir mover a prefeitura de Caranaíba para o lado certo, para o lado daquilo que precisava. E como eu consegui fazer isso aqui em Lafayette. Tem muita coisa que eu fiz aqui em Lafayette que eu não vou expor em rede social porque eu não acho necessário. Acho desnecessário você vir e ter que expor tudo para todo mundo saber. Mas quem utiliza os exames, as coisas todas aqui de Lafayette, a questão da saúde, sabe que melhorou. Isso não podem negar. Melhorou. Melhorou pelo que eu fiz. Não foi pelo que os outros fez, não. Não foi de vir xingar palavrão em rede social, não. Porque antes de eu vir xingar em rede social, primeiro eu fiz lá atrás. Para depois vir expor em rede social. Então cabe aí aos nossos políticos, né? Que olhem, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Porque é chato, incomoda carro de som. É surreal. Eu vi um candidato a vereador lá na cidade de Capela Nova, o Daiano Daniel. Eu até repostei a postagem dele, tá no meu Facebook. Cara, o primeiro passo que ele tomou foi ir no cartório e colocar lá no cartório tudo o que ele vai fazer, inclusive pedindo para que não soltem fogos, para que não tenha carro de som na rua, para poder não incomodar os idosos, para não assustar os animais. Cara, parabéns, Daiano Daniel. Você é um orgulho para todo mundo. Tomara a Deus que os políticos aqui em Lafayette também tenham esse mesmo pensamento. Porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo aquela campanha infernal de manhã, de tarde e de noite. É surreal, cara. Incomoda. Então fica aí. Eu compartilhei na minha rede social. Eu tinha feito na minha rede social o apelo para os nossos candidatos a colocar no papel, né, uma parte do salário deles para doação. Mas não é doação em cesta básica, não. Porque ninguém vive só de cesta básica, ninguém vive só de comida, não. Tem um aluguel, tem a conta de luz, de água, um gás, farmácia. Tem muitos idosos aí precisando de fraldas, não é verdade? De remédios. Então, doa só uma parte do salário de vocês.
E outra, não fica só sentadinho lá na Câmara, lá esperando um projeto de lei, ou querendo fiscalizar o que o prefeito está fazendo ou deixou de fazer. O prefeito fique lá só esperando vir aí o papelzinho para ele poder assinar, ou fique no WhatsApp lá. Não, cara, vamos pra rua, vamos trabalhar, vamos mostrar pro povo de Lafayette que a nossa cidade também pode ser igual a Colatina, cara. Vamos mostrar para eles que a gente tem capacidade, a gente tem dignidade. Garanto que se for preciso pegar a maior parte da população de Lafayette para fazer alguma coisa que preste na nossa cidade, acho que todo mundo se mobiliza e vai ajudar. Mas também não é justo a população que não está recebendo nada ir lá trabalhar enquanto eles estão lá no WhatsApp ganhando mil reais, né? Tendo várias vantagens que a gente não tem e fica aí do nada. Recebi no meu WhatsApp hoje também. Eu fui ontem pegar o pet dos meus filhos. A diretora veio me perguntar que eles estão fazendo uma pesquisa, porque as aulas vão voltar, né? Acho que estava previsto para dia 5 de novembro. Aí ela veio me perguntar: ô Silmara, apesar de saber, né, da sua resposta, a gente deve voltar às aulas, e aí? Porque eu liguei e eu reclamei, gente. Eu não vou negar para vocês, não. Eu não tenho paciência para ensinar meus filhos dever, não. Eu parei de estudar, eu estava com 16 anos. Então já tem anos e anos e anos que eu não sei o que é pegar num caderno. Por isso que eu digo, eu prefiro vir e falar, porque eu odeio digitar, eu odeio interpretar o que as pessoas falam. Eu acho que assim, se você disser e desenhar para mim, eu vou entender. Agora, se você digitar para mim, eu vou entender o que eu quiser, certo? Acho que cada um entende o que quer. É igual ver um dever da minha menina, ela tá no 2º ano. Veio um dever dela de interpretação de texto. Cara, surreal. Eu falei, cara, é surreal. Eu não sentei perto do autor para me perguntar para ele o que era. Vocês acham que eu tenho vergonha de vir aqui falar para vocês isso? Tenho não, cara. Tenho vergonha não. O que eu acho é o seguinte, estão de parabéns os pais e as mães que conseguem ensinar aquele pet maravilhoso, né? Delicioso para os filhos. Eu não consigo. Eu tento, mas nem tudo eu consigo, cara. Aí eu vou falar, não, minha filha o ano que vem pode ir pro 3º ano. Não, não pode não, na minha opinião ela não tem que ir pro 3º ano não. Mas culpa minha, exclusiva minha. Porque eu não tenho capacidade de ensinar a minha filha o dever dela. Porque eu sento para ensinar ela e ela fica prestando atenção no celular. Mas ela não presta atenção na tarefa que ela tem que fazer. Ela não presta atenção no que eu vou dizer para ela. A mentezinha dela voa. Afinal de contas, a menina tem 7 anos. Se na escola já é difícil os professores ensinar para os nossos filhos, imagina para nós dentro de casa que tem uma televisão. Por mais que você desligue tudo, né? Que hoje as aulas são pelo celular. Você desliga tudo, senta com seu filho e vai ensinar para ele. Mas, pô, é o seu telefone, então toda hora vai chegar uma mensagem, vai chegar uma notificação, vai chegar alguma coisa e a criança vai distrair com aquilo ali. Por mais que você passe o dedo ali deslizando só para poder prestar atenção no zap da escola, infelizmente não dá, não tem como. Então, eu não consigo ensinar para minha filha. Então, eu disse para a diretora: não volto com meus filhos para a escola esse ano. Não volto enquanto tiver pandemia. Não volto, porque o meu filho é do grupo de risco muito sério. O meu filho, além de ter vários problemas de saúde, o meu filho tem um cordão de caroço no pescoço. E ele tem problema com laringite. Então, significa que, se ele gripar, se a asma dele atacar e ele der algum outro problema, esse cordão que ele tem no pescoço vai fechar. Ele vai inflamar, ele vai infeccionar, então ele vai crescer. Então, vai acabar fechando a garganta dele. Como diversas vezes eu já disse anteriormente, de eu bater no São Vicente e os médicos de lá, o Dr. Almir e o Dr. Roger, falar para mim: não tem estrutura para atender ele aqui, a gente não tem equipamento próprio para atender ele aqui. Sempre quando meu filho dá crises, a crise dele só é mantida, só é paralisada com adrenalina. Então, eu não vou mandar meus filhos para a escola. Você vê, Lafayette não tem estrutura nem para o coitado do hospital de campanha que estava lá sendo bonitinho, funcionando. Aconteceu o quê? A gente teve uma bela obra. Claro, gente, eu não vou culpar ninguém pelo seguinte, não é que eu estou culpando o prefeito,
Mas se você pega uma obra sua e vai fazer, a prefeitura passa na frente, para lá e vai ver o que você está fazendo, vai ver se você tem projeto, vai mandar bombeiro, vai mandar tudo, defesa civil, para ver se tá ok. Se não tiver, vai lá e embarga. Como que essa obra no centro da cidade estava funcionando sem uma fiscalização? Porque se tivesse tido fiscalização, não havia tido deslizamento. É meu ponto de vista, tá? Então, assim, é surreal o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem não tem que acontecer de novo. Tá lá, não tem que fiscalizar? Não vão lá fiscalizar o comércio para ver se o pessoal tá com máscara, né? Não existe essa fiscalização, mas não existe a fiscalização que vai lá dentro do supermercado para ver os preços exorbitantes que estão na prateleira. Para isso a gente não tem nada. Aí eu vou perguntar para vocês, aí vocês estão em casa, ainda bem que o meu não tocou, cara, de boa, muito bom. Ao saber, tá, candidato a prefeito, nesse ponto, se o meu celular tocar, eu te processo por importunação, tá? Eu não voto aqui em Lafayette, então não precisa me ligar. Pelo amor de Deus, não me liga. Não me liga que eu não voto aqui, ok? Entendido, né? Não voto aqui, então não me liguem, por favor. Mas aí liga. Aí é o atendimento eletrônico, né? Igual a Fran veio falar. E aí? Você vai fazer o que com a ligação? Cara, surreal. Vamos lá, os políticos aí de Lafayette, vamos trabalhar, vamos fazer bonito, vamos. Eu já recebi no meu zap um candidato que me disse que vai sim fazer em cartório o que eu pedi. Eu disse pra ele, faça. Se você fizer, eu divulgo na minha rede social que você fez. Me apresenta os seus projetos e eu vou ver se é bom, se é legal, se eu concordo e eu vou pra minha rede social e te dou total apoio. A única coisa que eu quero em troca de dar o meu apoio na minha rede social é expor o que ele pensa e saber se vale a pena ou não eu vim aqui pôr meu rostinho bonitinho, feinho, para vocês baterem depois. Se valer a pena, eu vou vir e vou falar, olha, tal candidato tá com esse projeto, tá com aquele projeto, é legal, vamos dar um apoio para ele, vamos votar, vamos... sei lá, vamos dar uma chance para quem realmente merece. Agora, se eu não ver isso em ninguém, eu também não vou vir em rede social, vou falar nada. Mas se alguém quiser me pagar para mim poder distribuir o santinho, para mim poder segurar a bandeira, mas tem que pagar bem, tá, gente? Porque eu realmente preciso de dinheiro, tá? Então, nesse sentido, eu estou disponível para poder trabalhar. Podem me pagar. E isso não é crime não, tá? Porque ninguém trabalha de graça para ninguém. Mas, para meu apoio em rede social... eu quero ver tanto um prefeito quanto os vereadores que vão fazer. Lembrando que se eu falar de algum candidato, vocês podem ter certeza absoluta. Não quero cargo nenhum dentro da prefeitura, nenhum, de nada. Porque eu quero cobrar do lado de fora. Eu quero poder ir lá e falar com ele. Você disse que ia fazer isso, isso e isso. Por que você não fez até agora? Bora lá botar os projetinhos para funcionar, tirar do papel, vamos deixar o seu trabalho de fora, um pouco para fora, porque o salário, por mais que você faça doação, o seu salário que você vai receber dá para você se sustentar, dá para se sustentar a sua família, porque não é menos de 4 mil reais. Então eu acho que se muita gente vive com o salário mínimo ou até menos, nada mais justo do que dar um pouco para a população. O problema é que não adianta bloquear o número, cara. Ou para não adianta, você bloqueia o número e eles arrumam outro para poder ligar. Faz o seguinte, pega esse número e vai lá na delegacia e faz a ocorrência. E entra pedindo danos morais por perturbação. Por isso que eu falei, gente, eu tenho uma boa advogada, cara. Atrás de mim tem uma excelente advogada, me atende 24 horas por dia. E eu sou chata, eu sou muito, muito, muito chata. Então eu não viria em rede social falar nada surreal que não é. Mas, ô Fran, processa eles. Processa o candidato que eu te garanto que você ganha. É importunação, além de ser crime eleitoral. Né? Porque não pode fazer campanha agora, só depois do dia 27. A pessoa leiga aqui sabe disso, e os candidatos não. Né? Então, assim, é isso que me assusta. Aí eu tava vendo a postagem lá, né, do Mário Marcos, cada um posta o que quer na sua rede social, sou amiga em comum dele, solicitei a amizade tanto dele,
Solicitei a amizade do Aloísio. Eu acho que é só, e o restante eu vou acompanhando, só bisbilhotando, sabe? Mas é falar coisas que fez que não fez. Não foi feito. A gente tá com a passarela ali que liga a Vila Resende aqui no Gigante aqui. Tiraram a passarela. Tá chovendo, ok, concordo. Não tem como, né, tá trabalhando. Mas pra que tiraram a merda da passarela, cara? O povo agora tem que atravessar horrores pra poder chegar aqui na vila. Ou a gente do Gigante pra poder chegar lá. Então, assim, a gente não tem como passar, cara. Podia ter deixado lá a passarela, construído uma ponte, vai construir a ponte, beleza. Deixa a passarela lá pra gente continuar passando e, né, faz a ponte do lado, né? Não precisava ter tirado a passarela. Então atrapalhou muita gente. Anteontem, eu fui lá no Bela Vinha. Então entrei aqui na rua do São Judas. Cara, é surreal. E depois dizem que é mulher que não dirige bem. Os carros tudo paradinho. Aqui, quem conhece a rua aqui de baixo sabe. É isso aqui, ela é estreita, estreitíssima a rua. Fui passar com o meu menino de 14 anos. Cara, o carro passou assim, sabe, tirando fino. A gente tentando pegar uma beirada cheia de mato para poder passar. Esse carro tirando fino, porque tava um monte de carro paradinho ali. Cadê o bom senso das pessoas? Cadê a polícia que vira e mexe, passa na rua e não faz nada? Ali é proibido estacionar, cara. Ali é mão contra mão. Então já não tem passeio pra gente passar. Aí os carros, o caminhão, para tudo ali, estaciona e fica ali horas e horas e horas. Você passa de que forma? Com o povo praticamente te lambendo o tempo inteiro. Pô, e aí? Sim, não é em outro lugar. A passarela tava lá, no cantinho dela, ali no meio. Se eles queriam mexer, colocassem a ponte ou do lado esquerdo ou do lado direito e deixassem a passarela lá, enquanto não fizer a ponte, para que as pessoas passem, porque é surreal. Ali é o único meio. Eles podiam aproveitar também que estão mexendo ali e mexer no Rio inteiro, porque aquilo ali fede, cara, aquilo ali tá um absurdo, tanto dali quanto lá da Josefina Martins, quanto lá da BR mesmo. Aquilo ali é surreal, cara. Por isso que o bairro aqui é chamado de periferia. Não, mas tá pior do que periferia, sabe? Porque é esgoto a céu aberto, aquela porqueira toda. Quando vem uma chuva mais pesada, dá enchente, sabe? As pessoas têm que correr com tudo porque alaga tudo lá na rua de baixo. O rio consegue transbordar e passar pro lado de cá. É surreal. E quem que tá esquentando a cabeça com isso? Ninguém. Aí eu tava olhando, conheci um candidato a vereador esses dias para trás, e ele tava falando de projetos de melhorar a parte da cidade, né, fazer algo também nos bairros. Legal, cara, muito top. Mas não adianta falar, a gente tem que agir. Vamos agir, vamos aprender. Porque tem um advogado também no Instagram, Daniel, se eu não me engano é Daniel o nome dele. Ele fala sobre diversas leis e eu fico lá acompanhando. Então, coisas de advogados, eu acompanho porque me interessa, entendeu? Eu gosto muito do lado do direito. Eu queria ser advogado um dia, quem sabe, né? Eu não faço a minha faculdade, eu não consigo chegar lá. Vamos pegar, gente, e entender os nossos direitos. E os nossos deveres. A gente tem direitos e tem deveres. Não é só os vereadores que têm que cobrar do prefeito. A gente tem que cobrar dos vereadores e a gente tem que cobrar do prefeito. Eu fui atrás do Mário Marcos 2 vezes na prefeitura e não achei. Fui atrás da Rita na secretaria diversas vezes e não achei a moça. Ela me ligou, ela não, mandou a secretária dela me ligar e marcar comigo. No dia que ela marcou comigo, ela não foi, né? Beleza. Tentei na conversa, não consegui. Direito deles. E o meu dever? Eu fiz ele direitinho. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando. O meu dever, eu fiz ele direitinho. Nessa próxima eleição agora, no dia 16, acho que é dia 16 de novembro. Acho que é isso. No dia 16 de novembro,
Vamos conhecer os nossos vereadores, os nossos 13 vereadores ilustres e o nosso prefeito, correto? Então, eles assumem no dia 1º de janeiro. Vamos a população inteira. Não me importa se você votou no candidato A, se você votou no B, se você votou no C, porque o seu direito continua o mesmo, tendo você votado na pessoa que foi eleita ou não. É seu direito, você paga imposto normal. Supondo que o seu candidato ganhe, você vai continuar pagando seus impostos. Supondo que ele não ganhe, você também vai ter que pagar os seus impostos. Então é direito seu cobrar. Vamos cobrar para melhorar a Secretaria de Saúde em primeiro lugar. Porque, igual eu já falei, Lafayette precisa de saúde. A questão em Lafayette que grita, que berra, é saúde. Então vamos cobrar a saúde de Lafayette. Chega, gente, basta de falar, o Brasil não tem dinheiro, Lafayette não tem dinheiro, mas não tem dinheiro para investir na saúde, porque no resto tem. Convenhamos que pro resto tem. É igual quando era lá em Caranaíba. Eu chegava, pedia alguma coisa, não tem. Ah, não tem, mas pra bater tal coisa assim, não vou citar o que, tem. É igual ainda continua acontecendo lá. Mas eu não estou lá. Então não cabe a mim cobrar algo de lá. O meu título está lá, mas eu não moro lá. Então eu não quero saber. Se eu morasse lá, hoje eu bateria de frente com eles novamente. Mas eu não moro lá. Queria muito que a cidade lá melhorasse. Muito, muito, de coração. Eu gosto muito da cidade de Caranaíba. Muito. São pessoas, não, cara, surreais. Os moradores lá de Caranaíba. Geral, são todos muito bons. Claro, cada um tem os seus defeitos, né? Lógico. Mas são pessoas muito boas. São pessoas que, se você precisar, você pode ser um completo desconhecido. Você vai ser bem atendido lá. Você entendeu? Então todo mundo ajuda. Vamos aqui em Lafayette, vamos juntar todo mundo após aí o dia 16 de novembro, após a gente ter os nossos candidatos aí definidos aos cargos de vereadores e de prefeito. Vamos nos unir todo mundo a partir do dia 1º de janeiro e começar a cobrar lá na prefeitura. Vamos cobrar o que eles falaram, né, para eles fazerem, porque falar até papagaio fala, eu tô aqui falando. Ninguém sabe se eu fiz ou se eu não fiz, apesar que quem me conhece, quem está no meu dia a dia sabe do que eu tô falando, sabe que eu fiz sim. Se alguém quiser saber do que eu fiz, achar que eu tô aqui só de ladainha, só para poder falar e não sei o que, não. Eu mostro, eu provo para vocês. Eu não vou expor em rede social, porque eu não sou nenhuma louca de expor em rede social. Mas eu consigo provar o que eu fiz, entendeu? Então eu fiz. Se eu, uma pessoa normal, comum, uma leiga, uma amadora, conseguiu fazer, por que não todos fazerem? Pensa, se todos resolverem agir e cobrar, Lafayette anda. De coração, Lafayette anda. Se a gente começar pelo lado certo, de colocar os pontos nos lugares certos, acho que a gente tem condição de andar assim. Eu ouvi falar o seguinte, se a gente eleger uma mulher e colocar à frente da prefeitura, isso tudo muda. Não sonha com isso. Eu sou assim, cara, não sou feminista, não sou machista, eu só acho o seguinte, as mesmas condições que nós, mulheres, temos para fazer, os homens também têm. Tem muito homem muito inteligente, tem muito homem íntegro, e capaz de estar à frente da prefeitura também. Assim como existem mulheres capazes de estar na frente da prefeitura. Sim, não vou negar que uma mulher trabalha muito bem. Não, cara, a mulher trabalha muito bem. Mas os homens também têm os seus valores, né? O prefeito de Colatina. Quem sabe a gente não acha um candidato aqui que resolva copiar lá o de Colatina. Se ele fizer isso, nós estamos ricos. Tá todo mundo rico. Ou se ele pelo menos fizer a metade do que o prefeito de Colatina fez, a gente pode remar aí, ó, anos e anos na maior tranquilidade. Então, vamos pensar bem antes de votar, vamos votar com consciência, não vamos trocar os nossos votos por nada, porque senão, depois você vai cobrar de que forma? Foi o que eu disse lá em Caranaíba.
Se eu hoje vender meu voto para você, amanhã eu vou te cobrar o quê? E eu dependo muito da área da saúde, mas eu vou cobrar o quê? Lá não tem transporte público para as pessoas que moram afastados na zona rural. Lá você depende de carro da prefeitura ou do ônibus escolar. Fora isso, você não tem um meio de transporte. Tem os taxistas, né? Que para ir de Caranaíba a Capela Nova, quando eu morava lá era R$80. E eu saí de lá em 2016, 2015, já era R$80. Hoje, filho, deve estar uma fortuna. Deve dar para você comprar seu carrinho ali e manter ele no naipe, porque lá é a hora da morte. Porque você não tem escolha. Se você tem que sair, você tem que pegar o carro que está na sua frente, como acontecia comigo diversas vezes, e vai, né? Ou depender da boa vontade do prefeito lá. Tá aí uma boa hora. Muita gente de Caranaíba me tem no Face. Leva a proposta para os candidatos lá. Acho que são 2 ou 3 candidatos lá. Pedem para eles colocarem lá um meio de transporte. Lá é a Seritur. A Seritur, que é a antiga atual, que faz a linha Lafayette, Caranaíba e Capela Nova. Pedem eles para colocar pelo menos um ônibus transitando para a zona rural, ou a prefeitura, né? Que tem uma verba boa, que vem a verba da Tupi lá para Caranaíba. Colocar lá um micro-ônibus, né? Para as pessoas poderem ter livre acesso, para poder ir para a cidade fazer uma compra, porque as zonas rurais mais afastadas não tem uma farmácia, não tem um supermercado, não tem nada. Vamos olhar para o lado de lá também, né? Vamos cobrar o lado de lá também para fazer alguma coisa. Muita gente lá tá dependendo disso. Mas, igual eu disse, como hoje eu moro em Lafayette, eu cobro daqui. Mas de lá a gente dá a forcinha, né? A gente dá aquele assopro no ouvido dos candidatos lá para ver se alguém pega alguma coisa. A cidade de Capela Nova é top. Eu acho a cidade de Capela Nova nota 10. Vocês vão me perguntar por que eu não moro lá. Não moro lá porque não né? Questões pessoais minhas. Mas é uma cidade excelente para você criar seu filho. É uma cidade excelente em questão de saúde. É uma cidade excelente em questão de o que você precisar, lá você encontra. Se você precisar de ser transferido, de uma cirurgia, é assim, sabe? Mais rápido. Não demora um ano igual é aqui. Se a prefeitura, se o convênio não cobrir, a prefeitura tira de uma parte e ajuda. Então, assim, se essas cidades menores, que têm uma verba menor, ela tem condição de dar estrutura para as pessoas, para os moradores lá, por que Lafayette, essa cidade tão grande, está nesse caos todo? Cara, eu de boa, eu me pergunto muito isso. Por que a cidade está esse caos? Tá esse caos porque, igual disseram, ninguém faz nada, ninguém cobra nada, todo mundo deixa do jeito que tá. Mas só que não é bem assim, a gente sabe que as pessoas vão lá e cobram. O difícil é você ter ouvido lá dentro para te escutar e para que eles tenham uma boa vontade de fazer alguma coisa. Porque a maior parte da população só entende quando mexe no bolso, é isso que eu tava falando para Franciele. Se todo mundo que receber essas ligações insuportáveis desse candidato ou de qualquer outro candidato, for lá na delegacia fazer uma ocorrência, entrar pedindo danos morais por perturbação, ganha tranquilo, é mais ou menos uns 5 mil reais. Brincando, 5 mil. Pô, só por uma ligação de boa. Pra mim, se eu receber 1.000, 2.000 reais, eu tô feita. Aí as pessoas vão começar a entender que a população de Lafayette pensa. A população de Lafayette tem cérebro, tem miolo, não tem só a cabeça para poder usar de enfeite um boné, um cabelinho, entendeu? Fazer uma escovinha nele, não. Todo mundo pensa. A gente pensa, a gente tá aqui, a gente tá pensando. Então parem de ligar, parem de andar com carro de som, principalmente na BR, mano. BR não é lugar de carro de som, não, pra ninguém, nem pra político, nem pra supermercado, nem pra drogaria, nem pra nada. BR é fluxo, segue o fluxo, não lentidão, beleza? Fica bem claro pra todo mundo, BR segue o fluxo, nada de lentidão. Então, pelo amor de Deus, que agora quando eu ouvir, eu vou lá fora gravar, porque eu vou pôr em rede social. Quer aparecer, vamos dar mídia pra eles. Então, eu vou lá fora correndo e vou ligar pra vocês ouvir quem que é o candidato.
porque eu ainda assim, eu sei, mas não posso divulgar porque eu não tenho como provar, né? Então é igual eu disse, eu não vou dizer nada que eu não tenha como provar. Por isso que eu peço para todo mundo, pensa na hora que vocês forem dar o voto de vocês. Não sai de casa, definitivamente, paga R$3,50 de multa, cara, eu vou pagar R$3,51. A juíza me cobrou R$3,51 na eleição passada. Eu pago esse ano de novo para eu não ter que ir votar, porque eu não moro na cidade lá. Eu vou ser muito, muito, muito sincera, a política de lá é decepcionante, porque a cidade tem dinheiro e não é utilizado para a população. Essa é a realidade. Isso é o que eu vivi lá e isso é o que o povo de lá vive. O povo de lá clama por pessoas para poder brigarem por eles. Eu fui diversas vezes chamada para poder entrar lá na política lá, só que eu disse que eu era, além de eu ser muito imatura na época que eu fui chamada, eu assim não conhecia nada. Hoje eu tenho 35 anos. Hoje eu tenho a minha opinião formada, sempre tive, sempre fui assim. Eu sou uma pessoa muito educada, sou uma pessoa que eu sei conversar educadamente, sem xingar palavrão, eu sei. Mas eu sei ser uma pessoa arrogante, sei ser uma pessoa completamente mal educada, sem xingar palavrão também. Eu sei bater de frente. Me perguntaram o seguinte, Silmara, você não tem medo? Falei, não. Não tenho medo de bater de frente com peixe grande, porque o bom é você pegar um peixe grande para bater de frente com ele. Porque se você pegar gato morto, não tem graça. Então eu tô aqui para mim poder bater de frente com os políticos. Eu gosto disso. E não é a primeira vez que eu faço isso. Muita gente se perguntou, não é a primeira vez. Claro que em rede social, para poder aclamar pro povo acordar, pra gente mudar, é a primeira vez que eu tô fazendo. Assim, não hoje, né? Porque já tem vídeos meus pedindo pra população acordar. Mas eu sempre falei, sempre expus em grupinho que faziam, assim, um grupinho, sabe? Sempre falei, gente, vamos acordar. Não é assim que a gente lida no dia a dia. Se você hoje troca seu voto por um saco de cimento, por R$10.000, é muito dinheiro, cara. Mas eu não, nem isso eu quero. Eu, como eleitora, eu não quero R$10.000. Como eleitora, pro meu voto, não. Porque se eu disser que eu vou votar na pessoa, eu voto. Sempre foi assim. Eu comecei a votar com 16 anos, lá em Caranaíba. Meu voto durante muitos anos foi no vereador que hoje já é falecido lá. Cara, ele ajudava muita gente, muita gente. Hoje, a mulher dele, a viúva dele, é candidata lá. Depois de um tempo, eu mudei o meu voto para outro candidato, que também ajuda muita gente lá. Só que, tipo assim, a gente tem que parar e analisar. O que me ajuda vai ajudar todo mundo? Ou o que me ajuda vai me beneficiar apenas a mim? Eu não quero algo que beneficie apenas a mim, eu quero algo que vai beneficiar a todos. Se eu estiver errada, desculpa, mas esse é o meu pensamento. Eu não quero só pra mim. Inclusive, eu entrei em discussão com a minha mãe outro dia por causa disso. Eu não quero só pra mim, eu quero pra todo mundo. Então, se eu vou vir aqui e vou falar, eu não vou falar que eu quero só pra mim, eu quero pra todo mundo. Eu fiz algo para todo mundo aqui em Lafayette. Mas eu fiz porque eu precisei. Se eu precisei, eu corri atrás. Então isso ajudou muita gente. Tá? Eu não vou divulgar porque eu não sou candidata a nada, não quero ser candidata a nada, não agora. Não me sinto preparada para uma disputa política agora. Então, tá aí. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo? Aos candidatos aí que eu tenho certeza absoluta que a maioria deles vão me assistir. Tenho certeza. Então, gente, vocês pegam aí, faz o seguinte, faz igual, segue o exemplo do Daiano Daniel, lá de Capela Nova, o candidato a vereador lá, vai lá no cartório, ele só colocou projetos, eu não me lembro bem o texto dele, eu sei que eu compartilhei. Mas aí eu peço ao pessoal daqui da nossa cidade, que além de vocês dividir o projeto de vocês, além de vocês dividir o salário de vocês, não precisa ser dividido no meio, não, sabe? Porque eu sei que tem muita gente aí, né, dizendo que não dá para dividir no meio, né, porque acho que é muito dinheiro para poder distribuir.
Vamos lá no cartório, vamos pôr assim, vou doar parte do meu salário em benefício da população. E colocar no papel o que você pretende fazer aqui em Lafayette. Coloca lá no cartório e apresenta isso para todo mundo. Apresenta isso em rede social. Aquele candidato que fizer e quiser que eu venha aqui e divulgue na minha rede social, eu vou divulgar com muito prazer. De todos os candidatos, todos, não é de um só. Todos que fizerem, eu divulgo na minha rede social. Não que eu vá dar apoio para todo mundo, não, porque senão eu não vou conseguir cobrar todo mundo, né? Mas eu divulgo na minha rede social. Agora, aquele candidato que eu falar, ó, esse eu apoio, para esse você dê o seu voto, que nele eu chego e cobro, pode ter certeza que eu vou chegar e eu vou cobrar, tá? Então vamos pedir de novo aos nossos fiscais, né, de obras. Pelo amor de Deus, gente, procura ver as obras realmente grandes que estão sendo feitas na cidade, para ver se tem estrutura. Porque você viu o transtorno que teve para poder transferir os pacientes lá para a maternidade. Em quantos dias será que o hospital já vai estar pronto, nosso hospital de campanha que já estava pronto lá? Em quantos dias será que ele vai voltar a funcionar para receber as pessoas? Porque eu tô vendo que o índice da pandemia está só subindo, e aí? O índice da pandemia sobe. O índice da população na rua aumenta. E aí? Vai enfiar todo mundo aonde? Ou dane-se o povo? É a minha pergunta. Será que é dane-se o povo? Será que vão fazer igual o presidente Jair Bolsonaro? Vai ser só mais um número. Não é da minha família mesmo. Antigamente, eu ouvia falar na violência de Lafayette. E eu não sabia. Então eu pensava assim, gente, o povo surtou porque Lafayette é uma cidade tão pacata, cara. Claro que não vai acontecer nada. Até que assassinaram o meu irmão. Quando assassinaram o meu irmão, menino, o susto foi tão grande que eu falei, cara, mas isso aconteceu aqui? Surreal. Mas aconteceu. Então existe sim, gente. Existe a onda de violência absurda em Lafayette. Existe sim essa doença que está matando muita gente, não só em Lafayette, mas no mundo inteiro. Isso é geral, é global, mata todo mundo, está matando no mundo inteiro. Tem cidades que têm preparos para todo mundo. Tem cidades que não. A nossa tem uma, né, precário, mas tem para os adultos. Só para os adultos, porque para as nossas crianças esquece. Como diria, né, vieram só para os idosos, mas não é. Tem para as nossas crianças também. A pandemia não escolhe idade. A pandemia não escolhe classe social, não escolhe cor. A pandemia pega a doença, pega todo mundo. Ela atinge todo mundo. Então vamos ter consciência, tomar cuidado, evitar aglomeração. Isso é muito importante. E deixo aqui também para vocês. Se as aulas voltarem, eu não mando meus filhos para a escola. Pode bater na minha casa conselho tutelar, juizado de menor, pode bater quem for. Os filhos são meus. Eu prefiro que eles fiquem em casa, por mais que eu não consiga ensinar para eles direitinho as tarefas, mas eu entrego as tarefas todas deles feitinha, a professora vai ver se está errado ou não. A gente vai sentar, vai conversar se for o caso, mas mandar meus filhos para a escola? Nem pensar, mas nem por um mundo inteiro. Meus filhos vão ficar em casa, sim, vão estar em casa. Não vou mandar, por mais que saia a vacina enquanto a gente estiver no pico da pandemia, eu não mando meus filhos para a escola, porque Lafayette não tem estrutura para atender meu filho, não tem estrutura para atender o seu filho que está aí, não tem, Lafayette não tem estrutura para atender criança, mal tem estrutura para atender adultos, para criança, esquece, não tem. Então fica a minha dica. Se voltarem às aulas, pensem 2 vezes antes de mandar o filho de vocês. Porque vamos supor que para o ano que vem a pandemia já tenha acabado. Então eles vão ter o ano inteiro para poder recuperar esse ano que foi perdido. Mas se eles perderem a vida, vocês não vão ter o ano que vem inteiro para poder recuperar a vida deles. Eu sou contra o retorno das aulas. Eu sou contra querer empurrar os alunos de qualquer forma. Tem muita gente que se dá muito bem ensinando seus filhos dentro de casa. Eu não consigo, não tenho vergonha de dizer
que eu não consigo ensinar a minha filha da forma correta para ela aprender. Eu consigo estudar com ela, mostrar para ela, mas não da forma que uma professora preparada, porque todos os professores se prepararam para educar, para ensinar, né? Não para educar, porque educação você dá ao seu filho em casa. Então os professores estão aptos a ensinar, a alfabetizar o seu filho. Eu, como mãe, não estou apta a alfabetizar a minha filha e o meu filho. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu não tenho preparo nenhum, pelo contrário, sou completamente despreparada para ensinar. Não consigo ensinar. E não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei alfabetizar meus filhos em casa. Né? Então, assim, não é vergonha, não estou cobrando dos professores, não é culpa deles, porque a pandemia surgiu, foi para todo mundo, não foi para uns ou para outros. Então é isso. Pensem na nossa política, quem vem aí, vamos fazer direitinho, vamos votar direitinho e denunciem, pelo amor de Deus, denunciem tudo que vocês virem de errado, porque assim a gente consegue mudar Lafayette. Acho que é dessa forma que a gente consegue alavancar que Lafayette vá para frente. Vocês podem ter certeza, a amadora aqui, a pessoa que está aqui sentada do lado de cá, só falando em rede social, né, como diriam uns e outros aí, só enchendo linguiça, eu vou estar aqui para eu poder cobrar, porque eu quero melhoria para minha cidade. E se eu ver que houve melhoria para minha cidade, que vale a pena eu votar, eu vou transferir meu título para cá e pronto. Entendeu? É direito meu, querer ou não, tá? Eu não sei também se eu vou ficar aqui, se eu vou mudar, porque eu gosto muito de mudar. Então, eu não sei o ano que vem onde eu vou estar. Mas se eu estiver aqui, eu vou estar cobrando tudo o que disserem que vão fazer. E se eu não estiver, eu espero que apareçam mais pessoas, não para ir com falta de educação, não para ir gritando, não para ir xingando palavrão, porque com arrogância você não chega em lugar nenhum. Chega primeiro com educação, como eu sempre fiz. Cheguei diversas vezes com educação. Quando eu não conseguia, aí sim, aí eu gritei, eu briguei, eu fui para a justiça, eu consegui e é isso. Existe leis, existe justiça, existe uma coisa que as pessoas entendem muito bem, a dor do bolso. Essa todo mundo entende perfeitamente. Então eu queria terminar aqui o meu vídeo essa noite, desejando a todos vocês uma excelente noite para vocês e pensem, enquanto vocês estão debaixo do teto de vocês, quantas pessoas hoje estão na rua? Quantas pessoas estão aí morrendo de frio? Porque a nossa cidade não tem estrutura para poder ajudar as pessoas que estão na rua. Ah, mas as pessoas que estão na rua podiam estar trabalhando. Sim, mas e o emprego que está faltando? E não adianta falar que tem emprego para todo mundo. Não tem. Porque exige-se experiência comprovada na carteira. Então, não é para todo mundo. Exige-se também segundo grau completo. Muita gente... Eu não tenho e não tenho vergonha. Eu estava tentando tirar lá no SESEC, fazer aquelas provas lá, mas a prova de matemática é horrível. É muito surreal. Eu não consegui passar na prova de ciências humanas, na prova de ciências da natureza e não consegui passar na de matemática. Na de português eu fui excelente. Palminhas para mim na de português, mas no restante não fiz nem a metade que eu precisava fazer. Então não tenho vergonha também de falar isso não, tá? E é isso. Pensem antes de votar. Vamos olhar para a nossa cidade, as cidades vizinhas que eu tenho na minha rede social. Olhem por vocês. Eu vou ser muito sincera. Eu tenho muita vontade de voltar a morar em Caranaíba ou Capela Nova. São duas cidades que me agradam. São duas cidades excelentes de se viver. São excelentes para você criar o filho de vocês. Porque eu gostava muito, sabe, de criar meus filhos lá. Porque lá meus filhos brincavam no meio da terra, tinha liberdade para poder andar. Aqui em Lafayette você não pode nem sair para levar seu filho na escola, porque nem passeio tem, então uma vergonha, não tem nem o que se fazer. Então vamos melhorar as nossas cidades aí, todas, né, num comum. Aos candidatos, façam a proposta que eu fiz para vocês, cumpram a proposta. Vá lá no cartório, faz lá direitinho, faz bonitinho, bota em registro. E detalhe, para os nossos candidatos a prefeitos que estão aí, peguem os vídeos lá de Colatina do moço lá, pega lá do prefeito de lá, vão assistir um pouquinho, um tiquinho que vocês assistirem lá, vocês vão aprender a governar a nossa cidade, ok?
Beijo para todo mundo, muito obrigada a todos, tenham todos uma boa noite. Espero de coração que todos vocês, todos, quando receber a ligação, vai lá na delegacia, faz a ocorrência, mete processo em cima deles. Assim eles vão entender que tem que respeitar. Respeitem as leis, porque se hoje eles não estão respeitando, imagina quando eles estiverem dentro da prefeitura, será que eles vão respeitar? Não. Definitivamente. É um não bem grandão. Eles não vão saber respeitar você lá de dentro, ok? Boa noite a todo mundo, tá? Durmam com Deus. Espero que estejam todos muito bem. E é isso. Se alguém quiser entrar em contato comigo, manda no meu Messenger. Se alguém quiser ver o meu canal também, escreve lá no meu canal, é Silmara Silva. Fique sabendo de tudo um pouco. Tô lá no YouTube tentando monetizar o meu canal para ver se eu consigo ajudar alguém. Porque vocês podem ter certeza que se algum dia eu tiver um salário digno, eu quero utilizar esse salário para poder ajudar muita gente, principalmente quem está na rua, tá? Eu acho isso muito válido, a gente olhar para as pessoas que estão nas ruas. Tem muita gente hoje sentindo muito frio e isso me dói muito de saber que tem tanta gente na rua enquanto eu tô debaixo da minha cama, debaixo do meu cobertor, em cima da minha cama. Isso me dói muito. Então, se a gente puder ajudar, vamos embora, vamos todo mundo ajudar. Vamos fazer campanha para poder ajudar todo mundo. Vamos pedir aos nossos prefeitos, aos nossos candidatos que façam isso. Ajudar a população. E tem muita gente se movimentando para isso. Conheço várias pessoas que fazem isso. Então, vamos engrandecer a nossa cidade dessa forma. E as cidades vizinhas também. E parabéns, Dayano Daniel, que fez aí... eu vi o seu projeto... Cara, eu já te admirava pelo seu trabalho, agora eu te admiro 2 vezes mais pela sua honestidade. A gente precisa disso, de políticos honestos, que vão enfrentar a prefeitura, que vão encarar a Câmara Municipal. A gente precisa de pessoas honestas. Você é. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu já te admiro muito e eu te acompanho, tá? Parabéns pra você. E sigam o exemplo do Dayano Daniel, uma excelente pessoa. Fica aí o meu apelo para todos os candidatos aí e para a prefeitura para dar uma agilizada mais rápida lá no nosso hospital lá, porque até quando a gente vai ter que esperar, né? Se fosse uma coisa assim, né, que aconteceu e tal, mas não, já era algo previsto. A partir do momento que não tem fiscalização, dane-se para todo mundo. É igual eu disse da obra que vieram, fiscalizaram. Mas as terras lá em cima do muro continua. A hora que vier uma chuva forte, a BR aqui, meu filho, vai ficar, que é barro puro, vai ficar uma porcaria. Mas, pedido já foi, fiscalizado já foi, mas não tomaram as providências devidas aqui do condomínio. Eu espero que façam alguma coisa, porque senão a BR aqui, que tem trânsito de carreta pesada, tem trânsito de ônibus pesado aí, que olhem. Mas priorizem o nosso hospital de campanha, ok? Valeu a todo mundo, obrigada, boa noite de coração. E se alguém quiser me procurar para qualquer coisa, manda no meu Messenger. Ah, lembrando, detalhe, eu sou casada, tá? Então não me mandem lá, oi linda, bonita, me passa seu zap, ou vira pra mim e fala assim, você é casada? Eu sou casada sim, tá? Eu respeito muito meu marido dentro de casa, fora de casa também. Não estou na rede social porque eu não tenho marido, ou porque meu marido, né? Ele sim, ele está comigo, ele me acompanha, é ele quem edita meus vídeos, é ele que me posiciona aqui na frente da câmera, mas eu não consigo ficar parada, tá? Então é isso. Agradeço a todos vocês e peço vocês, políticos da nossa cidade, vão ver lá o prefeito de Colatina, que eu garanto pra vocês que se vocês pegarem pelo menos a metade do que ele fez lá, a gente bate palmas pra vocês esses 4 anos. E nos próximos 4 anos, quem sabe vocês não conseguem se reeleger e manter o salarinho de vocês lá, doando, claro, uma parte